Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje é dia de Tokusatsu. Sim, porque eu não vou demorar muito pra falar de Tokusatsu. Só Deus sabe quando eu vou falar depois do próximo. Mentira, eu sei. Mas hoje eu vou falar de um, que é o segundo que eu tinha mencionado lá quando eu falei de Zio, que é o Kamen Rider Decade. Eu vou falar de outro comemorativo porque, bem, é o outro que eu terminei. Tem alguns outros que eu tô acompanhando. Deles eu vou falar depois. Provavelmente vou fazer um especial pra falar de alguns deles, o que eu tô achando até aqui. Mas nesse momento eu vou falar do outro que eu terminei, que é Kamen Rider Decade. E eu, honestamente falando, também não acho tão ruim. Primeiramente, é sempre bom lembrar, Decade é uma série de 2009. É completa em 31 episódios. Tem 2 filmes. 3, na realidade. Um com Den-No. Um que é o All Riders vs Daishock, que era pra ser uma espécie de final ali. E tem o terceiro que é o Tyson com o Daburo, que é o War, o Movie War, tá? A história do Decade, ela é mais simples que a do Zio, só que também é tão bugada quanto, tá? Ela é focada no Tsukasa, que é um jovem que não tem memória do universo, do mundo, né? De onde ele veio. Ele não tem memória de absolutamente nada, ele só vive no mundo onde a gente também conhece a co-protagonista que acompanha ele na jornada dele, que é a Natsumi. E ele tem gosto por tirar fotos. Ele gosta de ficar tirando foto. Toda foto dele sai desfocada. Então um belo dia o mundo acaba. Sim, o primeiro episódio é basicamente isso, não é spoiler porque é o primeiro episódio. O mundo tá acabando, literalmente o mundo tá acabando. E do nada surge o Wataru, que é o Kamen Rider Kiva, e explica pro Decade, pro Tsukasa, que ele é o Kamen Rider Decade. E ele é um Kamen Rider que a função dele é ir nos 9 mundos e destruir os Riders daqueles mundos. Pra corrigir o rolê, que segundo ele o mundo tá eclodindo porque existem 9 Riders. Não entendi também a lógica dessa parte, mas é interessante a premissa. Óbvio que entre esse momento, Wataru e Tsukasa e o começo, existe aí um momento que ele se transforma em Decade, etc. Mas a gente não se apega tanto a esse detalhe. A gente se apega ao detalhe principal, que é ele é desmemoriado, o mundo tá acabando, ele recebe o chamado do Kiva, que é o Kamen Rider que veio antes dele, pra falar que ele é o 10º e basicamente existem 9 mundos. Ele tem que passar em cada um desses 9 mundos e destruir o Rider daquele mundo. E aí que vem a grande jogada, porque assim, quando eu falei de Zio, eu não expliquei esse detalhe, mas Zio, ele tem muita participação especial dos Kamen Riders do devido Kamen Rider. É um ou outro que não participa, mas a grande maioria tá ali. Então você vê o cara o ator que faz o Kamen Rider Caixa, o que faz o Faz, o que faz o Exeido, o que faz o Sento, né, que faz o autor que faz o Sento, que é o Kamen Rider Birudo. Você vai encontrando todos esses atores. Inclusive tem um filme especialzão que vem anos depois, que é o All Riders Heisei Forever, que tem também todos, basicamente. Tem participação especial de todos, ou quase todos. Então assim, como tem muita participação no Zio, a gente entende que ele quer pegar o canon e ele quer tentar explicar muita coisa. Aqui no Decade não, porque o Decade ele vai nos 9 mundos, só que os 9 mundos são universos alternativos. Então eles podem estar vinculados a algum momento da história, como ele não pode estar vinculado a momento nenhum. O que pra Decade, se a gente for analisar de forma geral, é bom, porque não compromete o cânone e ao mesmo tempo homenageia as séries, tá? Então isso é interessante, isso é um ponto que é extremamente positivo quando você olha dessa forma. Por serem 9 mundos, é mais simples de apresentar, por serem alternativos, não mexe no que já tá feito. O que tá feito e fica daquele jeito, certo? E Decade, como eu disse, ele é mais curto. Ele tem um total de 31 episódios. E aí entra o primeiro ponto. Decade tem 31 episódios, só que quando chega no último, você fica com a impressão que era pra ter mais, tá? É uma série que, particularmente falando, eu gosto, e eu vou tentar falar um pouco melhor disso, mas ela tem vários probleminhas ao longo do caminho. Primeiramente, como eu disse, são universos alternativos, então é bem gostoso você ir acompanhando cada universo, porque você vai desde o Kuga até
o Kiva. Só que você não vai, obviamente, na ordem linear, você vai variando a ordem. Tanto que o último universo que aparece é o do Hibiki. Se não vale a memória, é do Hibiki ou do Kabuto. É um dos dois, eu não lembro exatamente. Eu acho que é Hibiki, porque depois a gente vai pro mundo whatever. Não vou contar os mundos aqui. Mas é bem legal que cada mundo, ele tem um pontinho que vai funcionando bem, vai encaixando. O do Deno é o mais interessante pra mim, porque ele é mais interessante nesse viés que eu vou falar agora. Porque ele encerra e ele ainda fica em aberto pra dar a brecha necessária pra você ir pro filme. Então assim, eu vi o universo do Deno, eu terminei o universo do Deno, sou obrigado a ver o filme? Não. Mas se você ver o filme, você vai ter um momento mais completo com a cena do final. E isso é bem gostosinho, porque a primeira vez que eu vi Decade, que eu tentei ver, e eu parei ali no episódio, eu parei pouca coisa depois do mundo do Deno. Eu acho que foi 1 ou 2 episódios. Eu fiquei com aquela sensação de que, beleza, flui. Mas dessa segunda vez que eu vi os filmes, inclusive na ordem ali, mano, funcionou muito bem. Porque assim, você vai ver o filme do Deno, depois de ver aquele episódio, você consegue aproveitar melhor o que está sendo passado no filme. E que eu já deixo adiantado aqui, eu vou falar desse filme depois, mas ele é um filme exclusivamente do Deno. Ele não tem tanto Decade quanto os outros 2 filmes. E aí a gente segue, né, os 9 mundos, e quando os 9 mundos acabam é que começa pra mim o problema. Porque depois dos 9 mundos não tinha muito o que fazer. E vale mencionar, o Decade, ele é um Kamen Rider comemorativo de 10 anos. Só que ele é um Kamen Rider comemorativo de 10 anos que por algum motivo... Ele é 10 anos da era Heisei, tá? Que isso fique bem claro a partir daqui. Só que por algum motivo, a Toei quis enfiar os Kamen Riders da era Showa. Mais precisamente 3 deles. O Black RX e o Amazon. E daqui eles já quiseram enfiar 3 e eles já quiseram enfiar a Shocker aqui. Então a gente já tem um problema. Óbvio que posteriormente a Shocker aparece mais vezes, etc. Mas aqui a gente tem um problema que, pra mim, como alguém que acompanhou, e é o segundo Kamen Rider que acompanha, é um problema que, estruturalmente falando, não ajuda. Mais atrapalha do que ajuda em linhas gerais. Por quê? Do episódio 20 até o 31, você tem um episódio de universo negativo, um episódio para explorar o passado do Kaito, um crossover com Shinkenger, Kamen Rider Black e Black RX, Amazon e o final da série. Detalhe, ele tinha passado nos 9 mundos e destruir os Riders, só que assim, isso eu posso falar sem dar muito spoiler, porque o rumo já é imaginável, já é previsto, ele necessariamente não faz isso, e isso gera um problema futuro. Só que esse problema futuro, ele podia ser melhor explorado e ele não é. E é aí que mora um problema pra mim em Decade. Porque por Decade não explorar esse detalhe com maior intensidade, quando chega o final fica confuso. Não por menos, existem 2 finais. Tá? Que isso fique muito claro pra você que vai procurar Decade pra assistir, ou se algum dia a Sato trouxer, eu espero que ela traga a versão de Blu-ray. Porque a versão de Blu-ray ela funciona melhor. Não melhora 100%, mas funciona melhor. Porque a versão de TV, ela termina meio aberta, ela dá a ideia que vai ser uma coisa no filme e depois quando você vai ver o filme é outra. Então, literalmente, são expectativas frustradas. E por isso que muita gente fica puta. Porque nada parece funcionar depois de certo ponto de Decade. O começo é muito bom, o meio funciona, aí o final é umas homenagens muito boas, porque eu não vou falar, nossa, o episódio do RX, o episódio do Black e o do Amazon são ruins, porque eles são muito bons, eles são muito gostosos de assistir. O crossover com o Shinkenger é uma das coisas mais lindas que eu já vi, até pela metáfora que ele entrega, que é a metáfora do lar, da sua jornada, tipo, o lar é onde eu estou, né? O lar é onde eu tenho, para onde eu voltarei. Eu inclusive fiz um texto no Instagram referente a esse momento, e é um episódio lindo, ele tem um N ressalvas com boa parte do que esses episódios posteriores ao 19 viram, porque eles oscilam muito, mas esse de Shinkenger eu acho bonito pela mensagem. Assim como eu acho o Decade legal pela mensagem, que é a mensagem da jornada, né? Independente do momento, a gente sempre vai estar seguindo uma nova jornada. Mas
Obrigatoriamente, Decade, ele tem um problema que Zio não tem. Porque Zio termina no 49, e se você não viu os filmes, 1,2 ou 2 você perde. Mas Decade, se você não viu o filme, você não vê a série completa. Decade tem isso. Você obrigatoriamente tem que ver o Movie War. Ah, mas eu não estou vendo o Daburo. Beleza, mas você vai ter que ver o War. Você só vai entender, só vai pegar a história full se você ver o War. Se você ver o Movie War, que é o Tyson daquele ano. Se você não ver, vai ficar parecendo que faltou alguma coisinha ali pra realmente fechar. Você vai falar, putz, fechou, mas não fechou necessariamente aqui. Mesmo você ver a versão de Blu-ray, porque a versão de Blu-ray não dá aquela cara de final. Mas, já se você assistir o filme, fica uma sensação mais completa e a mensagem fica ainda mais clara, que essa mensagem da jornada, que ela nunca tem fim, e você sempre vai ter uma nova pra começar, que inclusive é a música tema do filme, que é a música do Gact, né, o Stay Right Alive. E funciona muito bem, essa música ela combina bastante. E falando nisso, Gact aqui, ele é muito presente, inclusive é um personagem. Não é spoiler, porque se você pegar a Journey Through to Decade, a The Next Decade e essa Stay Right Alive, você vai perceber que as 3 músicas é ele fazendo o personagem dele. E isso é da hora. E aí eu entro em outro ponto também falando dos filmes, bem por cima. O Ball Riders vs Die Shocker, ele obrigatoriamente não é obrigatório você ver. Ele obrigatoriamente não é obrigatório. Entendam a contradição. Ele não é obrigatório vocês assistirem. Porém, vocês assistindo ele, vocês vão ter uma percepção diferente. E esse filme eu vou falar dele a parte real, porque eu tenho muita crítica pra ele. Eu gosto da forma como ele se desenvolve. Eu gosto de umas cenas específicas, não de todas. Mas ele tem ele tem uns bagulho que eu olho e falo. Eu olho e consigo falar que Zio é menos confuso nessa questão. E olha que Zio é confuso pra caralho em alguns momentos. Mas assim, o Decade, voltando pra esse ponto, dessa parte, né, do episódio 20 em diante, ele tem muito conteúdo e ele não consegue passar 100% todo o conteúdo que ele tem. Tanto que quando a gente chega no episódio ali 26, é o 26 que é o do Black, 26, 27, 28 e 29, o Amazon e o 3031 é o World War, né? O mundo da guerra. Sim, não é um spoiler, porque é basicamente o nome como eles falam na série. O mundo da guerra. Então, esses episódios pós-Shinkenja, eles são deveras apressados. A ideia do All Riders vs Die Shocker, ela funciona. Até tem que citar o filme, porque de certa forma ela funciona. E se aquilo do filme tivesse sido utilizado na série, teria funcionado muito melhor. Mas é como eu disse lá atrás, fica a impressão de que o roteirista, quando ele compôs a série lá em janeiro de 2009, mais ou menos, ele compôs pensando que seria uma série de 49 episódios que fecharia com o próximo ano. Só que não, a série tem 31 episódios, a série terminou no meio daquele ano, linkando isso ao Daburo. Que a gente puxou Daburo de outubro daquele ano até outubro do ano seguinte, batendo 49 episódios. Então a gente já teve uma série que ela foi menor. Eu lembro que na época que eu assisti, teve gente que falou assim, é pela baixa audiência, é por isso, é por aquilo. Só que eu não acredito que seja isso, porque ninguém vai cortar, vai meter uma nova série, já vai ter os episódios gravados dela com tanta antecedência. Então obviamente isso já estava planejado. Só que na época que a pessoa fez o roteiro, eu acredito que ninguém imaginou que, nossa, só serão 31 episódios. Realmente o cara acreditou que seria um ano inteiro e depois eles veriam. Então quando a série termina, você percebe que fica essa sensação de era pra ter mais coisinha aqui, nem que fosse mais uns 5 episódios. Então fica um pouco estranho, mas ainda assim ela consegue te entreter. Não vou falar, nossa, é horrível, porque eu não acho. Honestamente falando, inclusive, se você nunca assistiu Kamen Rider e você não tem interesse muito em começar por Zio, começa por Decade. Eu quero começar por um comemorativo, mas eu não quero começar por Zio, porque Zio é maior, é grande, né? Tem 49 episódios e tal. Você pode começar por Decade. Óbvio que eu, particularmente falando, recomendaria o que a galera recomenda, muitas das vezes. Eu recomendaria, um build, eu recomendaria, quiçá, um Exado, um Zero One, até o Saber, mas eu não mexo muito com os comemorativos, porque eu acho que os comemorativos, eles é uma boa
Depois que você pelo menos conhece o básico de cada Kamen Rider, sabe quem é o Kamen Rider em si, assim, tipo, bem por cima. Porque se você não conhece, você conhece zero e você vai ver o comemorativo, você vai curtir? Vai ficar curioso pra conhecer? Vai. Só que você vai achar, só que você vai olhar e vai ter aquela sensação às vezes de que você não aproveitou 100%, porque tem gente que tem isso. Se você for igual eu, assim, que não liga muito pra essas questões, você consegue aproveitar melhor. Eu digo isso dessa forma, não é pra ser arrogante, ser snob, é porque eu realmente aproveitei mais as séries sem conhecer nada, e às vezes só sabendo o básico do básico, o nome do Kamen Rider. Tanto que hoje em dia eu tô vendo, inclusive na data que eu tô gravando isso, eu comecei a assistir Agito, né? Comecei a assistir Kamen Rider Agito e o Oz, né? Então assim, eu comecei a ver 2 Kamen Riders diferentes. E eu posso dizer que o Agito, por exemplo, ele já tem uma vibe mais seriona, mais novelão e tal. Isso é bom de deixar parentesado aqui. Então assim, por eu ter acompanhado alguns deles, é bem interessante essas questões. Hoje, se eu fosse rever o Decade hoje, depois de já ter visto tudo, eu teria uma nova impressão, que é uma impressão de que sim, a série funciona a seu modo. E sim, funciona, porque ela consegue ter um carisma próprio, os atores são deveras carismáticos, exceto o Narutaki, porque o Narutaki eu odeio ele, mas de resto todos os personagens são muito cativantes. Com todos os problemas, pra mim, Decade ela ainda funciona muito bem como série. Ela ainda se sustenta dentro da sua narrativa e ela passa a mensagem que ela quer com mais clareza até que Zio. Minha humilde opinião. E eu gosto de Zio. Mas a mensagem de Decade ela tá muito mais clara. Inclusive porque é uma mensagem muito recorrente, que é a mensagem da jornada. A gente nunca para, estamos sempre seguindo em novas jornadas, né? Então, a série também faz isso. O Tsukasa, até quando ele encontra o mundo dele... Eu não vou dar spoiler mais do que ele encontra o mundo dele, talvez não do jeito que ele queria, etc. Mas até quando ele chega a encontrar um mundo que ele vê que é dele, ele percebe que a jornada segue. Então é uma constante que nunca para e sempre vai seguindo adiante. E isso torna Decade pra mim tão rico. A questão da jornada, a jornada vale. Os personagens que a gente acompanha ao longo da série são divertidos na sua medida. A sua parte, exceto a Kivala, porque, né, vai tomar no cu, que personagem insuportável da porra, puta que me pariu. Mas assim, com exceção da Kivala, eu acho os personagens de Decade muito interessantes. Não acho um primor, óbvio. Existem outros, né, tipo, mais adiante, mas são personagens que eles têm um carisma, eles conseguem nos comprar. O Kaito, inclusive, quando a gente conhece um pouco melhor o passado dele, é bem interessante. O crossover com Shinkenger vale muito a pena. Ah, Paulo, não quero ver a série inteira. Mano, assiste porque assim, até nos episódios que é ruim, ele é legal, vale por alguma coisa. Como eu digo, os episódios da guerra, né, do mundo da guerra, eles valem muito a pena pela questão que você vai ver algumas coisas que você vai olhar depois e vai falar, putz, se eu não tivesse visto, eu teria perdido esse momento que é bem legalzinho. Então, mesmo pelas pequenas coisas que acontecem ao longo do episódio, é interessante. Porém, o auge, no meu ponto de vista, como uma pessoa que acompanhou Decade, inclusive viu até essa primeira parte 2 vezes, são os 19 primeiros episódios que correspondem aos 9 mundos. Depois disso, a série, pra mim, ela oscila muito. Tipo, tem episódio que é maravilhoso, tem episódio que eu sofria pra terminar, porque eu falava, mano, que bagulho chato. E tem episódios que são muito bonitos. Dos bonitos eu realmente destaco muito e vou seguir destacando o crossover, porque o crossover, mano, dá vontade de você rever aquele episódio só pra você ficar olhando e falando, meu Deus, que episódio lindo. É muito legal. O episódio do Deno eu também recomendo muito. O do Kiva eu acho legal. O do Kuga eu acho na média, mas o do Agito eu também gosto, porque Kuga e Agito, eles têm uma semelhança. Kuga foi o primeiro que deu retorno, o Agito foi o segundo. É a série comemorativa de 30 anos e ela se passa alguns anos após o Kuga, então tem tudo isso. O do Hibiki eu gosto pela questão, por uma lição também que eles ensinam, que é a lição mestre e aprendiz. O do Kabuto eu acho legal. Vixe, eu tô lembrando todos. Do Ryuki ok. O do Blade ok também. Basicamente, com exceção dos que eu realmente citei aqui, o resto é tudo tipo, beleza. O do Black e o do Amazon são divertidos. E vale pela nostalgia pra quem conhece esses personagens.
Mas em linhas gerais, eu até acabei entrando em um ponto que eu não queria, que entra nos dois filmes, né? No War e no Outriders vs. The Shocker. O War, eu precisaria entrar, né, dessa forma que eu entrei aqui nesse podcast, porque ele faz parte, e ele é necessário. O Outriders vs. The Shocker, eu vou fazer um podcast só pra ele, muito provavelmente vai ser o próximo. Eu vou até deixar pra fazer dos Tyson, depois eu vou fazer só do Outriders vs. The Shocker, porque eu quero explicar pra vocês o porquê esse filme, ele é necessário ao mesmo tempo ou não é. É literalmente um filme que ele vale e não vale a pena ao mesmo tempo. Tá, mas é interessante porque ele tem personagens como o Kamen Rider J, ele tem literalmente todos os personagens, tem muito personagem da era Showa, que é o que o Decade fez e pra mim assim é o ponto que eu mais acho controverso, tá? Mas em linhas gerais, pra falar de Decade, que eu falei pra caramba, é falar basicamente isso. Vão ter medo, não aquela voto de confiança, nem que vocês falem, putz, vou ver até o episódio 19, depois disso eu decido se eu vejo. Vê os 19 primeiros episódios, se você for gostando. Depois disso você vai vendo à medida que você for vendo e você for achando legal, entendeu? Mas eu recomendo que vá até o final, especialmente se for a versão de Blu-ray, porque a versão de Blu-ray fecha um pouco melhor. E se possível veja os filmes, porque os filmes agregam razoavelmente, exceto o Riders vs. The Shock, e sim, eu nunca vou recomendar esse filme pra ninguém. Ok? Então assim, agora vamos lá aos pontos principais aqui dos meus recadinhos do coração. Primeiro deles, o Comentando é um podcast semanal com 2 a 3 episódios. Essa semana só tivemos 2 porque eu tirei um dia de folga, porque eu mereço, né? Trabalhei aí uma semana inteira, semana retrasada, e semana passada eu não parei, inclusive tendo um podcast extra. Então essa semana eu me dei ao luxo de tirar uma folga na segunda. O episódio está saindo na quarta, saiu na quarta, né, como vocês já ouviram aí de Overlord, e esse está saindo na sexta. Certo? Na semana seguinte, semana que vem, a gente volta com episódios regulares, segunda, quarta e sexta, muito provavelmente. E na outra também, porque a gente já tá chegando em 50 episódios, né? Então, cada momento que a gente vai chegando perto dos 50, eu já tô aqui elaborando as pautas desses episódios. Só pra não esquecer também, né? Se você quiser, você pode ir lá em qualquer um dos principais agregadores que nós estamos. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Deezer. Além disso, também estamos no Anchor e lá dentro a gente tem outras plataformas que também estamos agregados. Vale um ponto, se você ouve pelo Deezer, ele tem um delay. Então, obviamente, esse podcast sai meio-dia em 90% dos agregadores. Só que no Deezer, ele sai à noite. E no Google Podcast, dependendo, ele sai com um delay ainda maior. Então, assim, eu recomendo que vocês ouçam sempre pelo Spotify, Amazon Music ou algo assim. Porque geralmente eu lanço e ele já sai. Ok? Só para deixar isso muito claro. Sempre pedindo também aí aquele momento legalzinho de siga eu nas redes sociais. SR_Raposo no Instagram, Paulo_Raposo no Twitter. E o e-mail é o paulo.raposo@outlook.com. Tá todo aqui embaixo para você ir lá seguir. E deixando aquele pedido encarecido para você indicar esse podcast para um amigo. Não precisa ser esse episódio de Decade. Pode ser episódio de Zio, pode ser episódio falando mal de Kaifoku, pode ser episódios extras, especiais. Fica a seu critério. Indica aquele episódio que você mais gosta e fala pro seu amigo ouvir e dá uma chance aí no nosso feed. Porque assim vocês conhecem mais aí do que eu tenho para oferecer. Beleza? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.